Fala galera do canal Nejo Brasil, tudo certo? Prazer, eu sou o Guilherme, eu sou desenvolvedor aqui na Nejo Brasil e hoje eu vim trazer um vídeo aqui falando um pouquinho sobre cores, então o que é cores e também vou mostrar um pouquinho na prática no código, então bora lá. Prometer todo mundo promete, mas a gente faz diferente, a gente entrega. A parte de monitoramento, saber quanto que o sistema está começando a alucinar. Dar continuidade a falar sobre o serviço. Começando aqui o que é cores. Cores basicamente ele é um mecanismo do navegador, implementado pelo navegador, que permite com que as nossas aplicações front-end consigam se comunicar com aplicações de servidor de diferentes domínios. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu tenho uma aplicação front-end, pode ser rodando no localhost mesmo, ou hospedado em algum servidor de repente, com algum domínio personalizado, e eu queira fazer uma requisição, um fetch, por exemplo, para consumir algum recurso, exibir algum dado na aplicação de um servidor, de uma API, por exemplo, de terceiro. Digo, um servidor que não seja meu, por exemplo, que não esteja rodando no mesmo domínio da minha aplicação front-end. Então, através do CORS isso é possível. O navegador, por padrão, ele implementa uma política chamada Semi-Origin Policy, que basicamente é uma política que diz que a nossa aplicação só pode consumir e acessar dados e recursos do nosso próprio domínio. Então, se eu tenho duas aplicações diferentes, rodando em domínios diferentes, eu não consigo acessar dados de uma aplicação na outra. Isso é um recurso muito importante do navegador e que torna ele muito mais seguro, né? Então, por padrão, essa política ela é aplicada e através do CORS a gente consegue fazer requisições HTTP para servidores web de diferentes domínios e consumir os recursos desse servidor, né? Vou mostrar aqui no código, eu criei um exemplo aqui em .NET, ASP.NET Core. Eu fiz aqui um middleware, tem alguns outros jeitos de fazer, até mesmo jeitos padrões, que às vezes a galera acaba utilizando, por exemplo, frameworks como Node.js também, a gente acaba utilizando um middleware ali padrão, que às vezes a gente só configura ali e não sabe o que está acontecendo por debaixo dos panos, mas eu vou mostrar um pouquinho de como essa comunicação, esse mecanismo do navegador funciona, que basicamente ali é uma troca de headers HTTP entre aplicação cliente e servidor. Então aqui na nossa aplicação ASP.NET Core eu tenho um middleware que basicamente sempre que eu for fazer uma requisição, seja get, post ou put, que é esses endpoints que eu tenho aqui criados, esse middleware vai ser executado antes de qualquer um desses endpoints aqui, e ele vai fazer essa validação para mim, né? Então eu criei aqui 3 endpoints, a gente pode criar assim no ASP.NET, um recurso relativamente novo aí, chamado Minimal APIs. Então a gente adiciona aqui esse map, o verbo que a gente vai querer utilizar, a rota, e a gente pode criar uma função aqui, ou uma lambda assim mesmo, que nem eu estou fazendo. Então eu criei aqui um get, um post, um put, só para a gente estar vendo esse exemplo. Então criei uma aplicação também front-end aqui, uma aplicação Vue.js, rodei ela aqui, já está rodando aqui no meu VS Code terminal. Então é uma aplicaçãozinha simples mesmo, só para a gente conseguir fazer algumas requisições fetch, eu poder mostrar essa comunicação e o CORS em prática funcionando. Vamos abrir aqui o nosso inspecionar e vamos aqui na aba de Network. É aqui que a gente vai utilizar e fazer as nossas requisições fetch. Então basicamente vou começar mostrando para vocês. Como vocês podem ver aqui, tem alguns códigos aqui que estão comentados. Eu vou descomentando as delongas aí, a delonga do vídeo mostrando como funciona e não funcionando também. Então aqui na nossa aplicação backend a gente tem alguns códigos aqui que estão comentados, que são os headers. Conforme eu for mostrando aqui os recursos para você, eu vou descomentando esses códigos aqui. Então a gente vai começar do básico, que basicamente é fazendo uma requisição aqui do nosso front-end para o nosso servidor.
E como está tudo comentado, a gente vai acabar tomando um erro de cores. Então vamos lá, fazer um fetch simples. Um fetch seria aqui uma requisição get, né, para o URL do nosso servidor. Então deixa eu confirmar aqui qual que é a porta que ele está rodando. Opa, nem está rodando. .NET Watch para rodar o projeto. 5160, então vamos lá. 5160. Se a gente fizer uma requisição aqui, a gente vai acabar tomando esse erro de cores, que provavelmente muitos de vocês já viram aí, um erro do navegadorzinho, que aparece aqui no console, que diz que não existe, que a requisição foi bloqueada pela política de cores, e não existe esse header access control hello origin presente no recurso requisitado. O que isso quer dizer? Então aqui na aba Network a gente consegue clicar aqui na requisição e vir em Headers. Aqui a gente tem duas seções que são os Response Headers, que seriam os headers que eu recebi do servidor na minha requisição. Request Headers seriam os headers que foram enviados na minha requisição para o servidor. Então a gente pode ver que tem um header chamado Origin, que o meu servidor coloca aqui por padrão na minha requisição. Eu não informei isso no meu fetch, mas ele adicionou. E aqui nos response headers, realmente, conforme a mensagem de erro a gente recebeu, que não existe nenhum header chamado Access Control Hello Origin. A gente pode ver aqui que não tem realmente nenhum header chamado Access Control Hello Origin. Então a gente vai receber essa mensagem aí de erro do navegador, né? Se a gente vir aqui no nosso servidor e descomentar esse código que basicamente está adicionando um header chamado Access Control Hello Origin na resposta do servidor, quando eu fizer uma requisição, ele vai responder com esse header. E o valor desse header pode ser um ou muitos domínios, tá? Então a gente pode, aqui eu estou colocando um domínio local mesmo, na porta 5155, mas se eu quiser eu posso colocar vários aqui, separados por vírgula, ou até mesmo colocar um caractere coringa aqui, que diz que todos os domínios, digamos, vão poder acessar aqui nossos recursos, os recursos do nosso servidor. Mas a título de exemplo aqui eu vou deixar um domínio que é um localhost, porta 5155, mas não tem nenhuma aplicação rodando nesse domínio. A nossa aplicação front-end está rodando na porta 5173, então na teoria para a gente também tomar um erro, só que um erro diferente dessa vez, quando a gente fizer uma requisição fetch a partir da nossa aplicação front-end. Então fazendo outro fetch para o servidor, a gente vai tomar um erro também de cores. Porém, ele está dizendo que o valor do header é um HTTP //localhost 5155, que seria o nosso domínio, e não é igual ao nosso origin, que seria aquele header que eu falei para vocês, que é enviado e adicionado pelo navegador por padrão aqui na nossa requisição. E se a gente vir aqui também em response header, a gente pode ver que o Access Control Hello Origin está aqui, com valor de domínio diferente da nossa aplicação. A gente acabou tomando um erro. Porém, se a gente vir aqui no nosso servidor, por exemplo, vou tirar esse domínio aqui porque ele não existe, e vou colocar o da minha aplicação, que seria 5173, agora está correto. E eu vim aqui na nossa aplicação front-end novamente, no nosso console, e executar outra chamada, outra requisição HTTP, outro GET. Como vocês podem ver aqui, o status foi 200, deu certo aqui, a gente recebeu o status 200 e deu tudo certo. Se a gente vem aqui em response, a gente tem o nosso hello world, que seria a mensagem que eu coloquei aqui pra gente, no caso do GET. Então funcionou tudo certinho, e se a gente for em headers, a gente pode ver que a gente continua sempre enviando o nosso origin, e o Access Control Hello Origin foi enviado. O nosso servidor enviou esse header pra gente, com o valor 5173 agora, o nosso domínio. Então bateu, o navegador ele valida isso, tá? Então nosso navegador é sempre quem faz o bloqueio ali
quando acontece algum desses erros de cores, o nosso servidor que envia os headers ali para o nosso navegador validar. Só que é o navegador que faz essa validação e permite ou não que a gente acesse os recursos de acordo com as políticas ali com os headers que o nosso servidor enviou e os valores deles também. Vou para um segundo exemplo aqui. Essa é a primeira parte que eu demonstrei aqui para vocês, o Access Control Hello Origin, que basicamente é o principal header aí do CORS, que a gente pode colocar aqui os domínios que a gente quer que acesse os nossos recursos. Mas tem alguns outros headers também que a gente pode estar adicionando e deixando um pouco mais granular esse controle de permissões, que eu vou demonstrar para vocês esse Access Control Hello Methods, que seria outro header, que com esse header aqui eu posso colocar quais são os métodos ou verbos HTTP que eu quero disponibilizar para minha aplicação front-end. Então, através desse header eu consigo colocar diversos métodos aqui, diversos verbos HTTP, por exemplo, put, post, get, delete, sempre separado por vírgula. Mas a título de exemplo aqui eu vou demonstrar com o put, então vou deixar só o put. E vamos lá para nossa aplicação front-end. Então vamos lá para a segunda parte que eu quero mostrar para vocês. A gente tem aqui o header Access Control Hello Methods, que basicamente nos permite informar quais são os métodos ou verbos HTTP que a gente queira disponibilizar para o nosso front-end estar usando. Por exemplo, eu quero restringir aqui que a minha aplicação só receba put ou delete, nenhum outro verbo mais. Eu posso colocar assim, sempre separado por vírgulas também. Então eu vou demonstrar aqui para vocês que se eu fizer uma requisição put através do meu front-end e esse header não estiver presente, a gente vai obter um erro. Vamos lá. A gente obteve esse erro aqui, blocked by CORS policy, e está dizendo que o put não é permitido no Access Control Hello Methods, que foi o header que eu falei para vocês que faz este controle. Se a gente vir aqui no nosso DevTools, aqui na aba de Network, clicar em All, a gente vai ver que o nosso navegador ele fez uma pré-requisição antes da nossa original, que seria essa, né? Seria chamada Options. O que é essa requisição Options? Ela é chamada de requisição pre-flight, então tudo que o navegador considera que não faz parte de uma requisição simples, ele vai fazer uma requisição pre-flight, uma requisição com o verbo Options, para validar com o servidor se de fato o que eu estou enviando a seguir, que seria a minha requisição original, é permitida ou não. Como a gente fez um put, o put não entra na lista de critérios de requisições simples, ele é um verbo HTTP considerado não simples. Os verbos HTTP considerados simples são get, read e o post, e tem alguns outros critérios também. Tem uma documentação que eu deixei aberta aqui, que diz sobre requisições simples, o que é considerado simples, como eu disse, os 3 métodos, os 3 verbos HTTP, alguns headers também, e alguns tipos de content types. Pode ver que o application JSON não está aqui, então ele também não é considerado um content type simples. Então se a gente fizer uma requisição aí utilizando JSON, que é bastante comum aí na comunicação com APIs, envio de dados, recebimento de dados também, o navegador vai fazer essa requisição pre-flight. Se a gente vir aqui na requisição pre-flight, a gente pode ver que o navegador adicionou um header chamado Access Control Request Method, put, o valor put, que seria o método HTTP, o verbo HTTP que eu estou querendo usar, né, que eu estou querendo enviar para o nosso servidor. E como não está presente no nosso response headers aqui, o header de Access Control Hello Methods, então a gente vai obter esse erro. Mas se a gente vir aqui na nossa aplicação back-end, descomentar esse código, a gente vai ver que tudo vai funcionar certinho.
Então ele fez aqui a requisição certinho. O options, aqui ele fez novamente uma requisição options com o mesmo access control request method put. E no nosso response headers agora a gente tem o access control hello methods put que a gente recebeu do nosso servidor. Então a requisição passou e a gente conseguiu fazer o nosso put. E a gente obteve aqui a resposta hello road, que é o que eu configurei lá nos endpoints. Existe um outro header também chamado access control request headers, que basicamente funciona no mesmo esquema que o access control request method, mas para headers. Então se eu quero enviar uma requisição para o meu servidor com um header personalizado, por exemplo, o meu navegador vai enviar uma requisição pre-flight automaticamente também, com um cabeçalho chamado access control request header e o nome do nosso header, porque headers personalizados também entram aqui como não simples, né? Não são headers simples considerados pelo nosso navegador. Então, se eu vim aqui e pegar, por exemplo, um header personalizado aqui chamado XAPI Key, opa, tá até com o valor errado aqui, eu posso colocar 1, 2, 3 aqui, copiar aqui esse post e fazer a requisição. A gente vai obter um erro dizendo que o access control hello headers em pre-flight response não está presente. Então, se a gente vir aqui na nossa requisição pre-flight, a gente vai ver que ele adicionou um novo header chamado access control request headers com o nosso XAPI Key, que é o nosso header personalizado, mas a gente não obteve do nosso servidor uma resposta com o header access control hello headers. Se a gente vir aqui no nosso servidor, então, e descomentar essa parte e colocar aqui o XAPI Key e a gente voltar lá e tentar fazer a requisição novamente, agora sim vai dar certo. Se a gente vir aqui, a gente vai ver que o nosso servidor agora retornou esse header com o valor XAPI Key, então está dizendo para nossa aplicação que a gente pode enviar esse header. E a nossa requisição post aqui com o nosso header personalizado foi enviado com sucesso. Então se a gente vir aqui e tentar achar o nosso XAPI Key nos request headers, a gente vai ver aqui nosso valor 1, 2, 3 e aqui nosso header. Mas como vocês devem imaginar, a gente não precisa fazer toda essa configuração de middleware aqui toda vez que a gente for configurar cores nas nossas aplicações .NET. O .NET já trata isso automaticamente. A gente pode usar um middleware chamado app.usecores, como a maioria dos frameworks deve possuir. E a gente passa aqui uma lambda e acessa esse builder. A gente pode colocar aqui, tem acesso a diversos métodos que fazem isso de forma declarativa para a gente. Por exemplo, allow any header, que seria todos os headers. Eu estou habilitando todos os headers, então seria aquele access control hello headers, só que com o caractere coringa, que eu tinha mostrado para vocês, que existe aquele caractere coringa, o asterisco, né? Que é o caractere que permite tudo. A gente pode usar ele tanto com domínios, quanto com headers, quanto com métodos. Ou especificar os que a gente quer através de vírgula, como eu mostrei para vocês. Então a gente tem aqui LON header, LON method, LON origin. Agora, se a gente quiser restringir algumas origens, alguns métodos e alguns headers específicos, a gente pode vir aqui e colocar o with headers. A gente pode colocar aqui quais os headers que a gente quer disponibilizar, separado por vírgula. O mesmo vale para métodos também e origins também. Então a gente configura de forma muito mais fácil e declarativa do que criar um middleware na mão e estar sempre retornando ali um header, né? Então é isso aí, galera, é basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês. Deixa o like aí se vocês gostaram e compartilha o vídeo. Segue a gente aqui nas redes sociais também, a gente sempre está publicando aí conteúdo novo e de qualidade. Toda semana aí a gente está lançando aí 2 vídeos no canal e também tem o nosso blog que está saindo artigo aí toda semana com uma boa frequência também. Valeu por assistir, até a próxima.